aproveitando as séries de mensagem que fala sobre a unidade. Eu quero ler aqui já no texto de Efésios, no seu capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que vai nos dizer o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esta é a promessa do Senhor. Paulo está aqui nos exortando a sermos unidos, a termos unidade no corpo de Cristo. E ele fala com toda a humildade e mansidão, esforçando diligentemente, ou seja, nos esforçando, sendo responsáveis, fazendo com zelo, com cuidado. E é tão interessante que essa palavra diligentemente fala com muita pressa, ou seja, não há tempo a perder. O corpo precisa estar na unidade, na obediência, na retidão, sendo sempre servos obedientes e tementes ao Senhor, fazendo tudo com amor e com perseverança. Eu convido você a se colocar de pé, para que nós possamos estar juntos orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos nesta manhã, reunidos, Senhor, na unidade deste corpo, podendo aqui estar, Senhor, para juntos, Senhor, prestarmos a Ti este culto que é devido ao Senhor, pois só o Senhor é digno de honra, de glória e de adoração. Senhor, vai contemplando cada lar, cada irmão, cada irmã, cada um, Senhor, que está aqui nesta manhã, Senhor, porque escolheu, Senhor, estar aos Teus pés, para juntos, Senhor, prestarmos este culto a Ti. Ó Deus, abençoe aqueles que estão assistindo através dessa transmissão, dando a eles sabedoria, graça, ajudando, Senhor, a se fortalecer, e que em breve possam estar junto conosco aqui neste corpo, unidos para juntos, ó Pai, oferecer a esse culto a Ti. Visita-nos, ó Pai, a cada um nesta manhã. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos, e Ele nos ajuda. E Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, levante suas mãos e louve ao Senhor. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento de oração pelas crianças agora. As crianças, por favor, se cheguem para cá, os professores aí presente do Ministério Infantil. Vamos estar apresentando essas crianças, orando, clamando nesse momento. Peço que a igreja pode se assentar, amém? E alcem vossas mãos para cá, sem perca de tempo, como foi lida a palavra aqui nessa manhã de hoje, que nós temos que aproveitar cada momento. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor agora, recorremos ao Senhor, para com essas crianças que estão aqui presentes, que estão aqui em Tua igreja, para aprender da Tua palavra. Graças às professoras que estarão ali no ensino, Senhor, habilita e capacita elas como assim o Senhor tem feito. Dê sabedoria para elas passar a Tua palavra para essas crianças. Os primeiros passos diante da Tua palavra, como o leite materno, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também clamamos por essas crianças e aquelas que não puderam estar aqui nessa manhã de hoje também. Quer queiram onde elas estão, como estão ali, porque nós não sabemos, Senhor, mediante as situações. E pedimos ao Senhor a coberta, guarda, proteja, livra de todo intento do mal, toda palavra, talvez uma agressão verbal, talvez uma agressão física, tudo aquilo que possa e queira vir gerar transtorno emocional sobre a vida dessas crianças, Senhor. É que pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor, faça-se presente para com cada uma delas em seu caminhar sobre a face dessa terra. Porque a quem pediremos nós, a quem clamaremos nós, se sós o Senhor tem o poder e pode fazer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam ao Senhor, amém. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Vamos agora a parte de entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus, momento de consagrar. Eu estarei lendo
palavras de Jesus lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23, que diz assim: Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Aqui Jesus está criticando os fariseus, os religiosos da época. Eles davam os dízimos de tudo, mas em algumas áreas da vida eles estavam falhando nas práticas, em praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas ao mesmo tempo Jesus também disse que você deveria acertar essa parte da sua vida, praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Ou seja, deveriam ser pessoas, justiça, misericórdia e fidelidade, mas sem omitir as ofertas. Ou seja, Jesus está dizendo que nós temos que ter uma vida total, completa. Tudo. Você deve entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Como também deve servir a Deus. Você deve ser uma pessoa que dá um bom testemunho na sua vida pessoal. Você ajuda as pessoas, faz as coisas corretas. Então esse é o ensino de Jesus. Tem uma vida completa. Também não é o contrário. Olha, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa correta, mas não dou os dízimos e as ofertas. Ou seja, o que Jesus pede para nós é que tenhamos uma vida total. Uma vida que obedeçamos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Inclusive nas ofertas, inclusive em vir à igreja. Deus ele quer que você tenha uma vida restaurada, a sua vida seja um todo. Então pense nisso. Eu devo fazer as coisas corretas fora da igreja e também continuar fazendo dentro da igreja. Em todos os locais que eu estou, eu devo ser absolutamente obediente a Deus. Então não omita nenhuma área da sua vida. Então é nesse sentido que nós temos que entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, pois isso faz parte do nosso todo de servir a Deus e de praticar aquilo que Jesus ensina. Vamos orar consagrando esse momento, pedindo que Deus realmente nos abençoe e multiplique sobre a nossa vida, também na questão financeira. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que serão entregues agora no gasofilaço, que foram entregues durante a semana. Nós queremos ter uma vida total, que agrade a Deus em todos os sentidos, seja quando estamos na igreja, quando estamos fora também, ó Deus. Que o Senhor, Deus, nos capacite, nos dê as condições, ó Deus, para que não venha nenhuma tentação, nenhum desejo do mal, para que a gente venha falhar em alguma área da nossa vida. Mas que o Senhor, Deus, continue suprindo, Deus, também nossas necessidades. Nós cremos que o Senhor pede para entregarmos os dízimos e as ofertas, porque o Senhor tem nos abençoado antes, nosso trabalho, nosso dia a dia, Deus. Se alguém está com dificuldade nessa área, nós consagramos a Deus, para que o Senhor venha de repente abrir uma porta de emprego para alguém, para algum familiar nosso, Deus, para que o Senhor venha resolver alguma situação nessa área, Deus. Realmente nós consagramos a Deus, crendo que o Senhor vai abençoar e multiplicar, também sobre a nossa igreja, para que esses recursos continuem sendo bem administrados, e para que a obra de Deus possa crescer, Deus, em todas as áreas, e que possamos continuar falando do amor de Deus. Por isso nós consagramos esses dízimos e essas ofertas na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seus dízimos e as suas ofertas, quando estivermos cantando, você pode estar consagrando ao nosso Deus, e também nossas irmãs de intercessão estão aqui na frente para receber os nossos pedidos. Diz assim, Apocalipse 3:11: Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Breve é a volta de Jesus, amém? Essa é a nossa certeza daqueles que têm a salvação, daqueles que têm a presença de Jesus. Então é isso que fala essa canção, que o rei, ele vai voltar, que o rei está voltando. Basta nós estarmos prontos para subir com Jesus. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. Completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando.
os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Dessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro de Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. A notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo, todos juntos, o Rei. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. E você suba para o céu para fazer morada celestial com o Senhor. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Glórias a Deus, graça e paz, igreja. Nós vamos orar juntos, aproveitando, né, com essa certeza de que Jesus está voltando, né? Cada dia que passa é um dia mais próximo da sua vinda. E precisamos estar firmes, meus irmãos. Todos nós precisamos estar com o nosso coração alinhado com Deus. Precisamos estar ajustados com o Senhor, né? Para que todos nós possamos subir. A promessa diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. É a palavra de Deus que nos dá essa certeza de nós presenciarmos e irmos com Jesus para o lar. E muitas das vezes nós enfrentamos tantas situações que trazem dúvidas ao nosso coração, né? Nosso é uma força de expressão. Não estou dizendo que eu ou você passe por essas dúvidas, mas quantas pessoas deixaram o caminho do Senhor? Talvez foi as lutas, talvez foi as dificuldades, o esfriamento da fé. Há uma série de circunstâncias que fazem, né, as pessoas deixarem o caminho do Senhor. Decepção com pessoas, frustrações. Mas sabe, irmãos, a gente não pode abrir mão do céu por nada nessa terra, né? Por nenhum sentimento nosso. Eu estou frustrado com isso, estou decepcionado com aquela pessoa. Não troque a sua salvação por nada e nem por ninguém.
se mantenha firme com Jesus, se mantenha firme na presença de Deus, porque Ele vai voltar, né? E essa é a nossa expectativa, esse é o desejo do nosso coração, viver na eternidade com Deus. E então nós vamos orar uns pelos outros, né? Nosso costume, nós vamos nos unir, se você puder, com alguém que está aí próximo de você, para que a gente se fortaleça, né? Hoje é um dia de renovo espiritual, um dia de nós renovarmos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor e orarmos uns pelos outros, né? Em casa às vezes a gente só lembra do irmão na memória, mas aqui você está vendo ele, você pegou na mão dele. Então ore, interceda agora por esse irmão, essa irmã, seu vizinho aí da esquerda, da direita. Comece a falar com Deus, apresente sua vida ao Senhor, suas necessidades, apresente a sua vida espiritual, clame a Ele: Senhor, me ajuda a permanecer firme no caminho do Senhor. Ó Deus, me ajuda a olhar somente para Ti. Não permita que os nossos olhares se desviem para a esquerda nem para a direita, para as coisas desta terra. Não permita, Senhor, a gente depositar as nossas confianças em pessoas, porque a Tua palavra diz: maldito é o homem que confia no homem, mas a nossa esperança está em Ti, na Tua palavra, que é eterna. A Bíblia declara: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ela vai se cumprir, ó Deus. Cada palavra que o Senhor colocou aqui nesse livro das Escrituras, alguns já foram realizados, já se cumpriram, ó Deus. Outros estão se cumprindo e muitos ainda vão se cumprir, como a volta de Jesus. Por isso, ó Deus, que o nosso coração esteja alinhado com a Tua vontade, que nós possamos nos permanecer firmes, cumprindo o Teu querer em nossas vidas, Pai. Se alguém está enfraquecido na fé, se alguém está desanimado, se alguém, ó Deus, está abatido por algumas circunstâncias, ó Deus, que o Senhor nesta manhã venha fortalecer, venha ajudar, ó Deus, o Teu filho, a Tua filha, ó Pai, a olhar para o Senhor, sabendo, ó Deus, que nós vamos subir com o Senhor Jesus nos ares. Ó Deus, que nada nesse mundo, nesta terra, possamos nos apegar, ó Deus. Quantos de nós às vezes nos distraímos, mas, ó Deus, que o nosso coração, a nossa mente esteja inclinado para a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a permanecermos firmes nesta esperança que Jesus está voltando. E assim, ó Deus, toda a igreja, todos nós, todo o Teu povo, vamos nos encontrar com Cristo nos ares e vamos viver por toda a eternidade na Tua presença, Senhor. É isso que aquece o nosso coração. É isso que nos dá alegria, Pai, de ter a certeza que vamos morar com o Senhor, vamos viver na Tua presença por toda a eternidade. Nós oramos, ó Deus, e pedimos essas bênçãos sobre as nossas vidas nesta manhã, no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. E antes de sentar, dá um abraço, né? Quem está aí do seu lado, mais próximo de você, dizendo como é bom, né? Estarmos na casa do Senhor, junto com nossos irmãos em Cristo. Amém. Pode se assentando. Nós temos alguns recadinhos aos irmãos. Muito bem. Meus amados irmãos, nós temos alguns avisos e o primeiro deles é que esta semana nós temos a sexta-feira do jejum e oração, tá bom? Nós começamos com esse propósito, né? O mês que estamos, né? Que pega o finalzinho, o começo do mês, né? Então, toda primeira sexta-feira do mês nós estamos nesse propósito, tá bom?
Então, a próxima sexta-feira, junte-se a nós nesse propósito de jejuar, de consagrar a nossa vida a Deus, tá bom? A palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos direciona para nós jejuarmos, para nós orarmos. Jesus, certa vez, com seus discípulos, disse: essa casta de demônios, ela não sai sem jejum e oração. Então, Jesus aprovou: olha, temos que orar, temos que jejuar. E hoje a Igreja de Cristo também, nos dias de hoje, é convidada a estar orando cada dia mais e jejuando. Se consagre, meu irmão. É claro que se você quiser e puder, faça outros dias também da semana. Fique a seu critério, a sua vontade. Mas quando a gente coloca esse desafio para a igreja, é para despertar, né, esse mover que é tão importante para a nossa vida, tá bom? Então jejue na próxima sexta-feira e esteja em comunhão com o Senhor, tá bom? E no sábado é um convite também para toda a igreja. Nós temos o sábado da consagração, o culto da consagração, vai ser às 10 horas da manhã, das 10 às 11. Então venha aqui participar conosco. É um tempo de comunhão, é um tempo de nos fortalecermos, é um tempo de nós orarmos, dobrar o nosso joelho. Então tem tudo isso, tá bom? Para a gente estarmos mais próximos uns dos outros e buscando a vontade de Deus para as nossas vidas, tá? Então é um convite para toda a igreja estar aqui no próximo sábado às 10 da manhã. E no domingo nós temos um grande culto, né, com a ceia do Senhor. Então de manhã ou à noite, fique a seu critério, escolha o melhor horário para você. Então, nós vamos ter a ceia do Senhor nos 2 cultos. Vai ser uma bênção para cada um de nós. Então, perceba que tudo vai trabalhando para que o nosso coração esteja preparado para nós participarmos desse momento tão especial. Na sexta-feira o jejum, sábado a consagração e o domingo a ceia do Senhor, tá bom? Então venha participar desses momentos tão especiais para nós. E falar em momentos especiais, nós também já estamos divulgando a EBF. A EBF é um trabalho do Ministério Infantil que é realizado para as crianças da nossa igreja e do bairro também. Às vezes seu neto, seu sobrinho, seu filho, né? Então são todos convidados. Vai ser no dia 23, 24 e 25 de julho, finalzinho do mês. Então nós vamos ter essa atividade aqui na nossa igreja. É também um momento de louvor, de palavra, de atividades para elas, né? Então, ore por esse trabalho, para que Deus esteja abençoando o irmão Lázaro, toda a equipe do Ministério Infantil que se une para realizar esse trabalho. Ore pelos voluntários, pelos obreiros, né, para que todos estejam aqui trabalhando e servindo ao Senhor. Inclusive, você também pode ajudar nesse trabalho, tá? Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer. O que eu posso ajudar? Conversa com o irmão Lázaro. Quem não conhece o irmão Lázaro, ele está lá atrás. Só, irmão Lázaro, fica de pé, porque às vezes tem um irmão novo na igreja. Esse irmão abençoado aqui, ele é líder do Ministério Infantil. Então, dá o seu nome. Obrigado, Lázaro. Dá o seu nome para ele. E se você tiver em dúvida no que ajudar, tenho certeza que ele vai te posicionar em algum lugar que você pode ajudar nesses trabalhos da IBF, tá bom? Nesses dias tão intensos, mas muito abençoadores aqui na nossa igreja e para as crianças. E os adultos também, né? Estão aqui sempre ouvindo louvor, sempre ouvindo a palavra, também são abençoados por isso. E uma outra maneira que você pode ajudar é colaborando financeiramente, uma oferta, de repente que você sentir no seu coração, porque nesses dias nós também servimos para as crianças lanche, alguma coisa nesse sentido. Então você pode trazer uma oferta ou algum item, né, que logo mais a gente vai estar divulgando, né? Então você pode, de todas as formas, ajudar esse trabalho. Ele é muito importante. A nossa igreja, há muitos anos, né? Esse mês é o mês de aniversário da nossa igreja, e vale ressaltar isso, que os pastores, né, os primeiros pastores, acho que era o pastor Simão e a irmã Hérnia, né? Quem se lembra?
Irmã, lembra, né? Ali atrás, aqui na frente. Então, era um trabalho muito forte com as crianças. E até hoje eu me deparo com irmãos que falam, olha, eu era desta igreja por causa do trabalho com as crianças, né? Então é muito importante a igreja participar, a igreja se envolver, a igreja orar, ofertar, porque com certeza uma semente que a gente lança no coração das crianças, né, eu tenho certeza que vai crescer e dar frutos, irmãos. Então, nós como igreja precisamos nos unir para este trabalho. E contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, tá bom? Então, você pode ajudar orando, vindo, né, sendo voluntário nesse dia, e ofertando também, tá bom? Então procure o irmão Lázaro e ele vai te dar as orientações para concluir essas informações, tá bom? Então esses eram os recadinhos, e antes de nós lermos a palavra, tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui na nossa igreja? Todos já são de casa, né? Muito bem. Então vamos ler a palavra do Senhor. Fique de pé para nós lermos o texto de Atos, capítulo 13, versículo 1 até o 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vamos orar, querido Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Abençoa cada um de nós, para que, ao ouvir a tua voz, possamos entender e praticar aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Bom, nós estamos aqui dando continuidade a esta série de mensagens, o poder da unidade. No dia do aniversário da igreja, onde tivemos batismos, tivemos uma grande festa aqui, nós mencionamos que um dos pedidos de Jesus foi a unidade dos seus discípulos. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que a unidade na igreja, ela é extremamente importante. E a unidade da igreja não depende de um, de dois, meia dúzia só da liderança. A grande verdade é que a unidade depende de cada um de nós, do esforço e da dedicação. Porque viver em unidade não é tão simples como parece. Viver em unidade mesmo na divergência de pensamentos ou ideias e até sugestões, mas é nós nos mantermos unidos num só propósito. Nós viemos aqui nesta manhã para adorar um único Deus. Por quê? Porque o único Jesus nos salvou, porque o único batismo, o meu batismo foi o seu batismo, foi da mesma maneira, foi da mesma forma. Então todos nós estamos unidos num só propósito, porque nós temos as mesmas convicções. É por isso que você está nessa igreja, porque mediante a palavra do Senhor, nós pensamos
do mesmo jeito, nós acreditamos na mesma doutrina. Falamos isso no domingo passado, que passamos, superficialmente sobre isso, que existem igrejas de várias denominações, mas nós, por sermos batistas, nós cremos numa doutrina que é coerente com aquilo que a gente acredita na palavra de Deus. E viver em unidade justamente isso. É quando nós temos, talvez, divergências de pensamentos. Eu gosto mais de um louvor agitado. Eu gosto mais de um louvor calmo. Eu gosto de um culto desse jeito, dessa forma. Todos nós vamos ter as nossas preferências. Porém, quando nós olhamos no sentido espiritual das coisas, precisamos ter o nosso coração unido. Porque se nós não tomarmos o devido cuidado, as nossas preferências podem gerar confusão e até atrito entre os irmãos. Mas eu gosto disso, mas eu gosto daquilo. Então, se nós não tivermos a humildade, a gente falou isso, nas mensagens anteriores, a humildade, o respeito um com o outro, o amor que devemos ter um com o outro, a gente vai seguir num caminho que não está coerente com a palavra de Deus. Agora aqui, nessa manhã, nós vamos pensar, que a unidade, ela glorifica o nome de Deus. Ela exalta o nome do Senhor. Quando nós vivemos esse propósito da unidade, o nome de Deus, ele é glorificado. Porque esse é o desejo, pelo menos deveria ser, e eu acredito que a vontade do nosso coração, glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, num versículo, dizendo: quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos na nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja nos seus negócios, seja na vida aqui na igreja, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para o pastor ser exaltado, colocar num pedestal, não. Nós não estamos aqui para exaltar uma pessoa, um ser humano, não. Estamos aqui unidos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? E Ele deseja isso de nós, através da unidade. Quando nós lemos aqui esse texto, nós vamos ver diferentes pessoas. E esse é o primeiro ponto para a gente refletir sobre essa questão da unidade que glorifica a Deus. Porque nós precisamos valorizar a diversidade. Primeira coisa, primeiro ponto que nós precisamos pensar. Porque o texto diz, no versículo 1, na igreja, olha só, numa única igreja, tá? Acho que tem aí na projeção. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha aí, pessoas com diferentes dons, profetas e mestres. E é óbvio que tinha outras pessoas com outros dons. Mas menciona o nome de pessoas. Quais são elas? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Então, dentro de uma igreja, esta igreja de Antioquia, havia várias pessoas de outros lugares. E isso agrada o coração de Deus. Nós temos essa diversidade aqui na igreja, Pessoas que nasceram em vários lugares, pessoas que vieram de outros lugares, que estamos aqui juntos para um único propósito, como eu disse, servir e glorificar o nome do Senhor. E que bom que nós temos essa diversidade, não é mesmo? Porque é assim que Deus vai nos unindo e vai usando a vida de cada um de nós.
cada um na sua experiência, crianças, adultos, idosos, cada um na sua cultura, aquilo que nós já aprendemos no decorrer da nossa caminhada. Deus vai usando essa diversidade para que o nome dele seja glorificado. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A palavra de Deus está dizendo que nós, como igreja, somos um só corpo, né? Em outros textos aqui, até na sequência desse capítulo de 1 Coríntios 12, nos fala, olha, mas o pé, não, já pensou se ele falasse que queria ser orelha, e a orelha quer ser a mão? Não tem como, né? Então, o nosso corpo, ele é feito de várias partes, para que cada uma delas tenha a sua importância daquilo que nós fazemos no dia a dia. Quando você se alimenta, você pega o garfo com a mão e leva ele até a sua boca. Quando você está aprendendo na escola, fazendo um curso, um treinamento, você está raciocinando, usando o seu cérebro, né? Pelo menos a gente tem que usar, né? Nesse momento tem que usar. Quando você anda, você usa as suas pernas, apoiado pelos seus pés. Então, cada parte do nosso corpo, irmãos, tem uma função, e todo ele é importante. Cada um de vocês, nós, somos importantes. Cada um na sua função. Por isso que, tanto na igreja quanto fora, né, a gente não pode se comparar. Porque se querer se comparar é um erro. É você querer ser alguém que Deus não criou você para ser esse alguém. Quando as pessoas olham para determinada família e falam, eu gostaria de ser igual a essa família. Talvez determinada família, exista bons exemplos que você queira ter na sua família. Mas você não é aquela família. A sua família é única, ela é singular, né? Deus tem um propósito para ela, assim como outras famílias. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, você é singular, você é único, você foi criado por Deus. Às vezes temos algumas semelhanças, olha, esse irmão pensa parecido comigo, né? Hoje tem pessoas que são bem parecidas, às vezes até pelo físico, né? As pessoas se parecem, mas nós não somos essas outras pessoas, e ninguém será nós também, porque cada uma, na sua diversidade, inclusive na igreja, é importante para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer te usar como você é, como você existe hoje. É claro que nós precisamos de alguns ajustes, né, na nossa vida com Deus, e que bom, a gente vai orando, vamos vindo na igreja, vamos servindo ao Senhor, porque através de tudo isso, Ele vai lapidando o nosso coração, e nós vamos nos transformando conforme a sua vontade, mas Deus quer te usar do jeito que você é. Você é único, e Ele quer que você seja usado por Ele. Assim como Ele criou, assim como Ele pensa para as nossas vidas. A palavra de Deus lá em Efésios, né, diz que nós somos obra de suas mãos. Eu e você, nós somos criados por Deus para fazermos as suas obras. Antes da fundação dos tempos, antes de todas as coisas serem criadas, Deus já tinha pensado em mim e em você. Agora a gente só precisa dizer, Deus, estou aqui, usa a minha vida. Não sou igual àquele irmão. Talvez a gente até numa
num tom de brincadeira, é claro, numa inveja santa: Senhor, eu não canto como essa pessoa, eu não oro como essa pessoa, eu não prego como essa pessoa, eu não evangelizo como essa pessoa. Às vezes alguém pode pensar desse jeito, mas meu irmão, minha irmã, naquilo que nós somos, naquilo que Deus nos criou, Deus quer nos usar. Amém, igreja? Segunda coisa, a unidade que glorifica a Deus busca o Senhor em primeiro lugar. E isso é uma coisa que não pode fugir do nosso coração, porque a nossa vida é agitada, né? A gente está sempre correndo para cima e para baixo. Você vai conversar com uma pessoa, ela diz: olha, eu estou correndo, eu estou agitado, eu estou fazendo isso e aquilo, estou ocupado. A vida proporciona momentos assim, né? Que bom seria se a gente pudesse descansar um pouquinho mais, mas a vida é agitada, é uma correria. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? A nós sempre buscarmos Ele em primeiro lugar. Foi isso que Jesus disse, né? Lá em Mateus: buscai o Senhor, buscai a Deus em primeiro lugar, buscai as suas coisas em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas, né? Jesus estava dizendo na sua palavra que a nossa prioridade é Deus, é o reino de Deus, e isso é o mais importante para nós. O trabalho é importante, sem dúvida, o lazer é importante, com certeza, estar ali em casa consertando um armário, um encanamento, se você trabalha com isso ou faz isso, é importante sim. Estudar é importante, tudo é importante, meus irmãos, mas nada pode substituir nós buscarmos a presença de Deus. Se você, por acaso, estiver fazendo um monte de coisa e as coisas de Deus está ficando para último da fila, você precisa corrigir isso. Você precisa ajustar isso na sua vida. Fazer a sua oração matinal, a sua devocional. É necessário, meus irmãos. Aliás, faça uma experiência. Faça uma experiência. E aqui eu vou falar de propósito. Acorde, tire um tempo, 15, 20 minutos, para você orar e ler a palavra. Veja como vai ser o seu dia. Agora acorde e vá fazer as outras coisas sem orar e sem ler a palavra. Você vai sentir uma grande diferença. Vai sentir uma grande diferença. É por isso que eu incentivo tanto os irmãos. Faça a sua devocional, faça a sua leitura bíblica, enfim, no seu momento, é claro, mas entenda que da importância de nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus. Meus irmãos, nós não estamos num parque de diversões. A vida é uma guerra. E para piorar, o inimigo das nossas almas quer nos destruir. Aliás, se ele tentou Jesus no deserto, você acha que ele não vai tentar cada um de nós? Para a gente se corromper, para a gente se desviar do caminho do Senhor? Satanás, né, o diabo lá, ele tentou o Criador. Porque quando Deus, lá em Gênesis, falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a Trindade estava ali na criação. E olha a ousadia do diabo, tentando o próprio Criador de todas as coisas. Quem sou eu e você? Né? Você acha que ele não vai procurar destruir as nossas vidas? Por isso, meu amado irmão e irmã, a gente está sempre aqui, falando feijão com arroz. Ore, leia a Bíblia, jejue. Tem gente que às vezes, não sei, espero que você não, mas é uma força de expressão. Tem gente que às vezes nem liga para isso, e nós estamos lidando com coisas espirituais. Quando você olha aqui para esse texto, no versículo 2, diz assim: enquanto adoravam ao Senhor, jejuavam. Olha aí o que está escrito. Olha lá. Enquanto adoravam,
momento de buscar a Deus, prioridade, vamos adorar a Deus, jejuavam. E por conta disso, disse o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que às vezes querem viver em unidade com Deus, em comunhão com a igreja, mas não ora, não lê a Bíblia, não jejua, às vezes até falta na igreja. A gente faz um monte de coisa durante a semana, separe o tempo para vir na casa do Senhor. Paulo mesmo disse, né? Que nós não devemos ter o costume de alguns de deixar de congregar. É bíblico estarmos na igreja. Há tantos outros textos, né, que nos falam, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Então perceba, amada igreja, a importância disso. Nós só vamos viver em unidade quando nós buscarmos, dedicarmos, olha, Deus é minha prioridade, a sua palavra, eu orar, eu ter comunhão com Ele é a minha prioridade. E aí Deus vai agindo no nosso meio. Foi assim que aconteceu nessa igreja de Antioquia. O Espírito Santo falou, por quê? Porque eles adoravam e jejuavam. E aí o Espírito Santo deu uma orientação para eles. É importante você, na sua casa, a gente está aqui pregando de uma forma coletiva, mas você alimentar isso durante a semana. Ah, a minha vida até isso, eu tenho que fazer aqui. Nossa, meu dia tem um monte de coisa. Separe um tempo com Deus. Dê o seu tempo, a sua vida para o Senhor. Observe esse texto, irmão. Eles adoravam, eles jejuavam, e o Espírito Santo falou ao coração deles. Talvez muitas pessoas não estão ouvindo a Deus porque não estão fazendo nem o básico, né? E a Bíblia diz em Tiago, se acheguem a Deus e Ele se achegará a vós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Juliana, o louvor, cantou essa música, né? A última diz que o rei está voltando. E está voltando, meus irmãos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. A impressão que dá é que os dias que vivemos é o dia que Noé vivia, né? Cada um vivendo a sua vida, ninguém ligando para as coisas de Deus. E Noé construindo a arca, né? Fazendo a sua parte. Até que em determinado momento chegou o dilúvio. E muitos perderam a oportunidade. Então, meu irmão, minha irmã, fica firme aí com Jesus. Terceiro e último. A unidade que glorifica a Deus gera uma missão a ser realizada. Nós não estamos aqui só para ser edificados. Né? Estamos aqui para aprender a palavra. Daqui a pouquinho vamos ter a escola bíblica, um tempo a mais de estudo das Escrituras. Mas nós estamos aqui também para cumprir o nosso chamado. Não é só o pastor, o missionário, o evangelista. Todos nós temos um chamado. Qual é esse chamado? Pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, trazer pessoas para a casa do Senhor. No versículo 2 e 3 diz: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Depois, veja só, de jejuar e orar e impor-lhe as mãos, eles os enviaram. O envio é muito importante, irmãos, porque quando nós saímos da igreja, nós estamos sendo enviados para o mundo, né? Para ser testemunhas de Jesus, aonde nós estivermos. Não é só se alimentar, falar, hoje eu estou satisfeito, eu fui na igreja, né? Participei do louvor, ouvi uma palavra, amém por isso. Mas durante a semana nós temos uma missão. E eu espero que a gente ore, né? No domingo, porque a semana já começou, primeiro dia da semana. Senhor, qual é a missão
que o Senhor tem para mim essa semana? Quais são os desafios? Como o Senhor quer me usar essa semana? Mas o que eles faziam? Eles jejuavam, eles oravam, para ter uma direção de Deus. Ei, meu irmão, jejue, ore, busque a direção de Deus, e com certeza a missão de Deus será revelada no teu coração. Eu estou falando isso porque tem tantas pessoas que às vezes estão na igreja e estão sem sentido. Eu estou aqui, mas o que eu faço? Por onde eu começo? Eu vou usar um exemplo bem prático, tá bom, para você. Você sabe, você me conhece e sabe que eu gosto de coisa prática. Não é para daqui 5, 10 anos, não. A sua missão é ajudar na IBF, pronto. Porque tem gente que às vezes se apavora, né? Agora o pastor falou, né, de cumprir a missão, de que Deus tem uma missão para mim, e aí você vai lá, fica o dia inteiro orando, e às vezes levanta da oração e fala, qual é a minha missão mesmo? Ainda não descobri. Aí está aqui falando. Olha, dia 23, 24, 25, vamos, 24, né, Lázaro? 24, 25, 26, nós vamos ter o quê? A EBF. Está aí uma missão a ser cumprida, a ser realizada, a ser útil no reino de Deus, a Deus usar a minha e a sua vida. Amém, igreja? É o que diz lá em Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ID é tudo isso. É um evento do Ministério Infantil, a EBF. Esse ID é um evangelismo no sábado. Esse ID é lá no seu trabalho, quando alguém pergunta como você vive a sua vida espiritual, se você frequenta uma igreja ou não. É esse ID. Em qualquer lugar, você testemunhar, você falar de Deus, você falar da sua salvação ou de que Cristo fez na sua vida. Essa é a nossa missão. E eles tinham uma missão. A unidade cria isso em nós. Nós temos um propósito aqui nessa terra. Estamos aqui simplesmente para só aprender. Não, vamos cumprir a missão que Deus nos deu. Em 75 anos, a nossa igreja, Batista em Vila Diva, tem cumprido a missão. E você faz parte dessa história. Que nós possamos então orar, pedir a Deus que nos ajude nessa unidade de propósito, de servi-lo com intensidade, com amor, de cumprir a nossa missão. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero dizer para você que onde existe unidade, o Espírito Santo fala, né? E eu creio que Ele falou com você. Agora é a sua resposta que você tem que dar para Deus. Fale com Ele, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Viver em unidade, é isso que Deus deseja de nós. Então valorize a cada momento, vá orando. Agradeça agora pela igreja, pelos ministérios, por esse trabalho aqui nesse bairro. Louve o nome do Senhor, glorifique a Ele, porque é aqui que você tem se alimentado, é aqui que Deus está nutrindo as nossas vidas, em unidade, em comunhão. Se porventura você não tem dado a atenção devida às coisas de Deus, se comprometa nessa noite a você buscar a Deus em primeiro lugar. Faça uma reflexão na sua oração. Eu tenho buscado mais a Deus? Ele tem sido a minha prioridade? Ou outras coisas têm dominado o meu coração? Jejue, ore. Se coloque na presença de Deus cada dia mais. E peça ao Senhor essa noite, essa manhã, para que você realize a missão que Ele tem para a sua vida.
Peça a Ele: Senhor, eu ainda não entendi, precisa estar claro para mim. Tenho uma missão. Qual é esta missão? O que eu preciso fazer, Senhor? Quero dar esse passo. Quero cumprir a sua vontade. Oh Deus e Pai amado, em nome de Jesus, aqui estamos nessa manhã reunidos com muita alegria no nosso coração. Sim, ó Deus, porque nós queremos viver em unidade com o Senhor, com os irmãos, com a Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a caminhar nesse sentido. Sim, ó Deus, nos nossos momentos devocionais da Sua palavra, de leitura, de comunhão com o Senhor, de jejum, ó Deus, a igreja de Antioquia tinha essa prática. Eles adoraram, jejuaram e o Espírito Santo deu uma direção. Que todos nós, ó Pai, possamos ser direcionados pelo Senhor, mas que possamos, ó Pai, entender a importância dessas ferramentas nas nossas vidas, ferramentas da oração, do jejum, da Sua palavra, de estar em comunhão uns com os outros. Por isso, ó Deus, que a nossa unidade glorifique o Teu nome, que a nossa unidade, ó Deus, venha declarar que o Senhor é maior nas nossas vidas, que as pessoas vejam a unidade em nós e possamos assim viver a Tua vontade em nossas vidas. Que todos nós, neste dia, nesta semana, por toda a nossa vida, possamos viver em unidade, fazendo a Tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos aos céus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Salve de palmas para o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Temos EBD, tenha um domingo abençoado. Vá com Deus.